Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, Florianópolis. Eu me chamo Narbal Almeida Júnior. E eu, Rosângela Costa. E nós dois vamos apresentar juntos o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Continuamos apresentando as leis morais. E hoje vamos apresentar a partir da questão 640, que pergunta o seguinte: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? E a resposta dada pela espiritualidade maior é a seguinte: é como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado se pudera ou se ousara. Então vamos para a questão 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? E a resposta? Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, quem pratica, se aproveita, se utiliza ou deseja o mal é culpado. E, como culpado, será punido nessa encarnação pelo arrependimento, ou na existência espiritual pelo arrependimento e pela consciência da realidade. Em futuras encarnações, pela prova em que será submetido a situações análogas para verificar sua evolução, seu aprendizado. Vamos à questão 642, que Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta da espiritualidade vem da seguinte forma: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E a 643, Kardec pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E a resposta dos espíritos é a seguinte: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia de existência que não ofereça, a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste, para o homem, apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. E a seguinte, questão 644, Kardec pergunta: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? E a resposta dos espíritos: sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, essas três questões têm relação uma com a outra. Então, vamos tentar comentar todas as três. Então, na 642 é bem claro: não basta não fazer o mal, devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidades para o fazer. Vejam que Jesus nos falou que podemos fazer o bem em pensamento, na fala, verbalmente, ou com atos. Isso quer dizer que não existe uma pessoa sequer que não possa fazer o bem. Mas os espíritos superiores, ali na resposta, fala que é preciso fazer o bem nos limites de nossas forças. Então, temos que nos esforçar para fazer o bem. Muitas vezes,
colocamos desculpas, perdendo essa oportunidade de fazer o bem. Um exemplo, um vizinho, né, nosso está precisando de alimento, está com fome. E mesmo sabendo que o vizinho está o dia todo sem comer, eu coloco desculpa, dizendo: nossa, mas está chovendo tanto hoje. Nossa, está tão frio. Nossa, trabalhei o dia inteiro, estou cansada. Não, amanhã eu levo. Amanhã eu levo o que comer para o meu vizinho. E acontece que no outro dia você fica sabendo que o vizinho, o seu outro vizinho, levou um jantar saboroso para aquele que estava com fome. Aproveitou a oportunidade. E nesse ato, eu perdi um momento de me elevar espiritualmente. E vejam que essa resposta da questão 642 diz que responderemos por todo o mal que haja resultado de não havermos praticado o bem. Então, vamos responder pelo bem que não fizemos. Mas também ali a espiritualidade fala que o bem deverá ser feito no limite das nossas forças. Então, se nós fizermos tudo o que podemos fazer naquele momento para ajudar alguém, e mesmo assim a pessoa, nós não alcançamos o nosso objetivo, a pessoa ficou doente ou coisa assim, teremos o mérito pelo bem que fizemos. Continuando nessa mesma linha, podemos dizer que sempre podemos fazer algo. Então, estamos repetindo, todos nós podemos fazer o bem. Basta que nos relacionemos com algum homem, com algum ser humano, com alguma pessoa, a lei social, e através dela sempre podemos fazer algum bem. Sempre teremos a possibilidade. E a espiritualidade fala, fazer o bem não é só ser caridoso, mas é ser útil. Não precisa ser um santo, um espírito superior. Às vezes, uma palavra de incentivo, um sorriso para alguém que está triste, ajuda e muito. E vamos, então, falar mais um pouquinho sobre a última questão lida, que fala sobre a prova, né, escolhida. O meio onde nascemos pode sim influenciar o indivíduo a cometer o mal, mas aí também temos a escolha de cometer o bem. Nós podemos escolher o bem ou o mal. Temos o livre-arbítrio, temos a responsabilidade sobre nossas escolhas. Antes de reencarnarmos, escolhemos, auxiliados pelos espíritos trabalhadores nessa área, escolhemos nossas provas, nos expondo à tentação para testarmos nossa resistência. Pedimos para passar por tentações, sim, mas para colhermos os frutos, o mérito da resistência em não fazer o mal, resistir à tentação. E assim, resistindo, mais poder temos sobre nossas ações. Teremos mais discernimentos entre o certo e o errado. Quanto mais evoluído é o espírito, mais poder ele tem de se tornar mais lúcido, mais confiante, determinado, com autodomínio. Então vamos à questão 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E a resposta: arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, é a prova. O espírito que está sendo colocado à prova para resistir às tentações e mostrar o seu progresso. A resistência às tentações leva ao mérito da evolução, é prova de aprendizado e controle. O mergulho no ambiente da tentação é uma prova pesada a que muitos se submetem, na intenção de dar um passo grande no sentido da evolução. Muitos fracassam, poucos resistem. Vamos ficando por aqui e um ótimo fim de semana a todos. E até o próximo encontro. Na Era do Espírito.